E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá dar continuidade naquela série que vocês estão acompanhando comigo aí, que eu conto a vocês sobre a minha trajetória até me tornar um investidor. Nós já tivemos aí 2 vídeos, né? Já tivemos o primeiro e o segundo episódio, agora vocês vão acompanhar o terceiro episódio dessa série de 5 vídeos, onde eu conto tudo, de como eu comecei, tudo que eu fiz de errado e a partir de quando eu comecei a acertar. Então fica comigo aí até o final desse vídeo. Se você já é inscrito no canal, já considera aí deixar o seu like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. E o tempo foi passando. Eu lembro que depois, quando eu estava com 18, 19, no ano de 99, final de 99, eu comecei a trabalhar de novo, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa que não era carteira assinada, era uma empresinha pequena, mas que me pagava lá todo mês também. Eu fui aprendendo, foi lá que eu aprendi minha primeira profissão, que eu sou soldador, né? Hoje eu não estou trabalhando na função de soldador, mas eu ainda sou ainda. Então foi lá que eu aprendi nessa empresa lá fazia bicicletas lá. E foi lá que eu aprendi uma profissão. E ganhava também meu salário lá todo mês também, mas mesmo assim naquela época também, com 19 anos já, eu também ganhava, mas era do mesmo jeito. Eu não tinha esse conhecimento de juntar o dinheiro, de poupar alguma parte, de guardar algum dinheiro, de pensar no futuro. Eu sempre pensava no hoje, no agora. Então passou um tempo, né, depois que eu estava nessa empresa, eu fui aprendendo, aprendi a soldar, né. Um dia apareceu outra oportunidade em outra empresa, né, que era carteira assinada e tudo mais. Eu fui lá fazer um teste lá, deu tudo certo. Eu comecei a trabalhar lá no ano de 2000. Eu lembro que eu comecei lá em 2000, deixa eu ver se consigo lembrar o mês aqui ainda. Foi fevereiro, não lembro exatamente o tempo que eu entrei lá. Só se eu fosse olhar agora na minha carteira de trabalho, mas não vou fazer isso agora. Mas eu lembro que eu entrei lá no ano de 2000, acho que foi setembro mais ou menos, aí não lembro exato. E eu fiquei lá mais ou menos 1 ano e 2 meses. E lá o que acontecia, né? Eu não era casado. A única despesa que eu tinha era em casa, né? Que não é tanta coisa, né? Na minha casa, com os meus pais. Na verdade eu digo com os meus pais, mas naquela época, já em 2002, eu só tinha minha mãe, meu pai já tinha morrido, né? Meu pai partiu em 94. Não, 96, tá certo. 96. E era só minha mãe, então eu só tinha minhas despesas de ajudar em casa e só aquilo também. Então me sobrava bastante dinheiro, vamos dizer assim, mas quando você não tem essa mente de investidor, quando você não tem esse conhecimento, pode cair a quantidade de dinheiro que for na sua mão. Você sempre vai ver ele escapando pelo seu dedo, como se você tivesse pegado lá, vamos dizer, um punhado de água na mão e visse ele escorrendo aos poucos pelo seu dedo até secar toda aquela água lá. Era isso que acontecia na minha vida e que acontece na vida de muitas pessoas que não têm esse conhecimento sobre investimento, sobre educação financeira. Então, eu lembro que nessa idade eu comecei a trabalhar nessa empresa, passei lá, como eu disse a vocês, 1 ano e 2 meses mais ou menos. Na verdade, quando eu entrei lá, eu entrei em 2000, só ratificando, né? Na verdade, eu entrei lá em 2000, nessa época de 2000 meu pai ainda estava... Não, tá certo mesmo, meu pai já tinha falecido nessa época já. Tinha falecido, era só minha mãe, foi em 96. Então eu trabalhei lá, e ao começar a trabalhar lá, para você ver como era, eu sempre tive essa mente de empreendedor. Infelizmente eu nunca tive a mente de poupador, mas de empreendedor eu sempre tive. Então o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar nessa empresa, ganhava meu salário lá, e lá tinha uma coisa que era bom que acontecia lá, que era a produtividade, né? Nessa empresa lá a gente fazia andaime, aqueles andaime para construção e tal. Então tinha uma meta lá no dia, né? E se você atingisse aquela meta, você já podia ir embora, não precisava ficar o dia todo lá. Eu lembro que pegava 7 da manhã, e naquela época, quando eu comecei, a meta lá era fazer 100 andame. A gente montava e soldava 100 peças de andame daquela. Depois que você terminasse, você podia ir embora. Então, geralmente, no início, eu lembro que eu largava mais ou menos 3 horas, 3 e meia.
Só que você vai pegando habilidade, vai ficando cada vez mais fácil. Chegou uma época que eu comecei a largar mais cedo, às vezes largava de 1 hora, às vezes de meio-dia e meia, 1h30, ficava nessa média aí, no máximo 2 horas. Então o que é que eu comecei a fazer depois? Né? Como eu tinha trabalhado nessa outra empresa lá que fazia bicicleta, né, e eu acabei pegando bastante conhecimento com aquilo sobre bicicleta, e eles também vendiam, né, aquelas peças lá, o quadro de bicicleta, o completo, o garfo da bicicleta, a bicicleta completa, né, só não estava montada, né, era só a parte do quadro, o garfo, o guidão da bicicleta, e ele vendia para aquelas lojas, né, as lojas montavam a bicicleta e vendia a bicicleta já montada, pronta já. E como eu peguei muito conhecimento com muitas pessoas lá que eram vendedores também, que compravam lá, o que foi que eu fiz? Eu comecei nesse mesmo lugar que um dia, como eu comentei para vocês na minha infância, que foi uma mercearia no terraço da minha casa, que era uma área ampla lá. Eu comecei nesse mesmo lugar que eu trabalhei, né, comprar lá algumas bicicletas também, né, que era o quadro, né. Comecei a ir lá no Recife também, eu ia num lugar lá que vendia, vamos dizer, atacado, né, peças de bicicleta. Eu montei uma lojinha de bicicleta também, para vender peças para bicicleta, bicicleta montada. Então eu trabalhava lá nessa empresa. Quando eu largava, eu voltava, ficava lá na minha casa, lá que era no terraço da casa, a loja lá, né. A minha mãe tomava conta na parte do dia, né, quando chegava alguém para comprar alguma coisa, e na hora que eu chegava do trabalho, eu ficava lá trabalhando também, né. Então você vê que essa mente de empreendedor, né, de sempre querer, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, eu sempre tive. O que me faltava era o conhecimento de, após ganhar esse dinheiro, saber o que fazer com ele. Poder investir ele em algum lugar, colocar em algum ativo que me rendesse alguma coisa. Como naquela época o mais conhecido era a poupança, né? Mas nem isso eu nunca fiz. Então eu montei lá essa loja lá de bicicleta, eu tenho meu trabalho lá, e na empresa que eu estava, quando chegava na sexta-feira, a gente ainda ganhava um valor pela produtividade, né? Que era, na época, eu lembro que quando começou era R$ 25. Hoje em dia R$ 25 não vale mais nada, né? Não dá para quase nada, mas naquela época dava para bastante coisa, né? Então quando chegava na sexta-feira, a gente ganhava lá esses R$ 25 toda sexta-feira, fora o salário que era certo, né? Todo mês lá. O tempo foi passando, depois aquela produtividade aumentou um pouco, foi para 125 por dia, mas também a gente começou a ganhar R$ 50 por semana também. Toda semana a gente recebia lá R$ 50, fora o nosso salário, né? Então, como eu disse a vocês, né, eu ganhava dinheiro, eu não tinha muitos gastos, mas infelizmente eu não sabia guardar aquele dinheiro, não sabia investir aquele dinheiro, não sabia o que fazer com aquele dinheiro que estava entrando nas minhas mãos. E se você está fazendo essa mesma coisa, se você está errando nas mesmas coisas que eu errei, esse vídeo vai ser bom para você refletir sobre isso, né? Que é importante a gente trabalhar, mas a gente guardar algum dinheiro, para que no futuro, quando o tempo passar, que como eu sempre digo nesse canal, né, que o tempo passa, e passa às vezes até rápido demais, né? Quando chegar no futuro, a gente ter algum patrimônio, alguma coisa que a gente pôde juntar ao longo dos anos, para que a gente possa ter uma vida mais, vamos dizer assim, para que a gente possa ter a nossa liberdade financeira, para que a gente não tenha que passar a vida inteira dependendo só do trabalho, e às vezes com aquele medo de repente perder o emprego, não tem nenhum real na conta, se de repente sair do trabalho, às vezes não vai conseguir se manter, fica preocupado. Então se a gente conseguir juntar algum dinheiro, né, ao longo dos anos, quando essas eventualidades acontecerem, a gente vai estar tranquilo, porque a gente vai ter algum dinheiro guardado, alguma coisa que a gente investiu, já pensando nessas coisas que podem acontecer. Então, continuando aqui, né, antes de continuar, eu queria dizer para você que está acompanhando esse vídeo aí até agora, não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Esse aqui é o canal François Renda Mais, aqui a gente fala sobre investimento, educação financeira. Então, se você está acompanhando até agora aqui, se você chegou aqui pela primeira vez, não se esquece aí de se inscrever no canal, né, de deixar o seu like aí. Todos os domingos às 10 horas da manhã sempre tem vídeo novo no canal falando sobre educação financeira e investimentos. Então, se você chegou aí agora, né, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreva no canal. Se esse conteúdo de alguma forma não está servindo para você, então, né, vida que segue, não precisa se inscrever no canal, né, porque não adianta a gente se inscrever em algo que a gente não tem interesse. Mas se de algum jeito, né, de alguma forma esse conteúdo está agregando algum valor para você, então se inscreva no canal aí e deixe seu like.
Se você gostou de tudo isso que você já assistiu nesse primeiro, no segundo e agora nesse terceiro vídeo, nesse terceiro episódio que vocês estão assistindo dessa série aí da minha trajetória até me tornar um investidor, não se esqueça aí, tá, que ainda falta 2 vídeos ainda para a gente terminar. A gente está no terceiro, ainda falta o 4º e o 5º episódio. Então não perca o próximo episódio que eu vou lançar aqui para vocês mais adiante, beleza?